A esclerose lateral amiotrófica, ela proporciona fortes desafios emocionais e éticos para todos os profissionais envolvidos. A ineficiência do sistema de saúde, o desconhecimento sobre a doença, os direitos dos pacientes. Em um certo momento, as esperanças são reduzidas porque a maioria não acredita em progressos com os tratamentos e não tem a quem recorrer. Com a campanha do balde de gelo, a esclerose lateral amiotrófica ganhou uma nova mesa de debates. Aqui no programa Saúde e Vida, já falamos sobre o que é tratamento, sintomas, diagnóstico e a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar. Hoje vamos continuar falando sobre ela, aspectos legais e éticos, direitos do paciente, tratamentos indispensáveis, a necessidade de acompanhamento também da família. Estamos recebendo a fisioterapeuta respiratória Simone Rousapfel, a doutora Silvana Scaranci, ela que é advogada, e a assistente social Élica Fernandes. E eu começo com a Simone, que vive esse dia a dia, todas vivem isso, mas sobre quais são os principais desafios hoje quando a gente fala da esclerose lateral amiotrófica. Bem, o principal desafio é fazer o nosso paciente acreditar que, apesar do diagnóstico tão cruel, de ser considerada uma das piores doenças que tem hoje em dia, que ele pode ter uma qualidade de vida, que ele pode ter ampliado a expectativa de vida dele, se ele tiver respaldo da equipe multiprofissional. Então, esse é o nosso principal desafio, colocar o paciente nos nossos braços e caminhar com ele até aonde nos for permitido. Quais são as principais dúvidas? Ou seja, quando o paciente descobre que tem a doença, o primeiro impacto provoca que tipo de dúvida? A primeira pergunta que eles fazem na terapia, na avaliação é: quanto tempo eu tenho de vida? É a primeira pergunta. Quanto tempo eu tenho de vida e quando eu vou parar de respirar? Como eu sou fisioterapeuta respiratória, a primeira pergunta é: quando eu vou morrer e quando eu vou parar de respirar? Por que ela ataca tanto a parte respiratória do paciente? Porque a doença, ela se caracteriza por uma fraqueza muscular generalizada. E o diafragma é o principal músculo responsável pelo ato de inspirar, de insuflar os pulmões. A mesma fraqueza que acomete os braços, as pernas, acomete o diafragma. E, gradativamente, a respiração vai ficando mais difícil. Mas isso varia de paciente para paciente, né, Simone? Varia. Eu vi, a gente recebeu no primeiro programa, uma senhora oriental que ela ainda fala, ou seja, a fala foi afetada, ou seja, ela fala com dificuldade, mas ela consegue falar. E na maioria dos casos, as pessoas já não conseguem mais se comunicar através da fala. Varia o quê? É essa força de vontade, é o tipo de tratamento direcionado. O que afeta nesse, vamos dizer assim, nessa melhora ou nessa não regressão? Vamos colocar. Bom, é preciso entender que existem várias formas de acometimento da doença. E de maneira grosseira, algumas pessoas começam pelos braços e pernas e outras pela respiração, pela capacidade de engolir ou de falar, que seria a forma bulbar ou a forma apendicular. Quem inicia a doença pela forma apendicular vai ter sintomas bulbares, respiratórios, de fala e de deglutição mais tardios. Certo. Quem inicia pela parte bulbar já começa com desses 3 sintomas mais precoces. De qualquer maneira, a parte respiratória, ela acaba sendo afetada. Por isso que nós avaliamos a cada 3 meses os pacientes, verificando se eles têm sinais ou sintomas a gente chama de hipoventilação noturna, que seria a falta de ar, e como está a capacidade dos pulmões de insuflar. Porque o cruel da esclerose lateral é que ela deixa o diafragma, que é o principal músculo inspiratório, fraco, e os músculos abdominais, que são os músculos responsáveis pela tosse, fracos. Então você não insufla os pulmões, não consegue retirar as secreções. Então o tratamento, ele visa minimizar justamente isso. Você tem um recurso tecnológico para ajudar a insuflar os pulmões e você tem um recurso para tosse. Por isso que quando o paciente está em atendimento na equipe multiprofissional, ele tem a expectativa de vida completamente modificada em relação à evolução natural da doença. Eu vou contar uma historinha curta aqui, porque ela vai nos contar melhor. Eu trouxe a doutora Silvana, claro, que além de ter conhecimento sobre essa questão
vamos dizer assim, de justiça, de direitos do paciente, ela sofreu na própria pele essa doença. O pai, em 2003, foi diagnosticado com a esclerose lateral amiotrófica. Infelizmente, ele faleceu em 2012, mas se tornou um modelo quando se fala na esclerose. O seu Mário Moreira Alves, eu vou aproveitar e dedicar o programa de hoje inteirinho ao seu Mário, que vai ser o nosso exemplo neste programa. Silvana, como é que foi o primeiro contato com a doença? Vamos tirar a advogada e vamos colocar a filha. Como é que foi o primeiro contato com a doença? O primeiro contato foi não acreditar que aquilo estava acontecendo. Você não conhecia a doença? Quando me falaram, quando começaram os diagnósticos, que é difícil, muito difícil de concluir, são exames por exclusão. Demorou quanto tempo? Demorou uns 4 ou 5 meses. Vieram várias suspeitas e a gente não sabia o que estava acontecendo. Ele estava perdendo os movimentos pinça e tropeçando. Não conseguia fechar botão, abrir porta. Qual a idade dele à época? 64 anos na época. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Quando alguém falou, uma médica disse, estou com suspeita de esclerose lateral amiotrófica, uma coisa totalmente desconhecida, eu respirei, equivocadamente aliviada, pensando, isso não é um câncer, não é uma coisa que ataca o osso. Ainda fiz assim, ai que bom, né, que não é uma coisa pior. A médica me olhou com piedade, porque eu estava iludida. E ela indicou para neuromuscular do Hospital São Paulo, da equipe do Dr. Acari, onde trabalha junto com a Brela. E quando nós recebemos o relatório que ali, por estatística, é 1 ano e meio de vida, a gente não acreditava. Porque ele estava andando, ele estava bem, ele falou até o dia que ele morreu. A última coisa que ele foi perdendo foi a voz. E ele é uma pessoa muito querida, porque as pessoas iam visitá-lo e ele brincava, ele contava piada. Então, e ele soube de imediato que ele tinha doença ou vocês esconderam? Não, ele soube de imediato e ele tinha uma dignidade, uma inteligência tão grande para nos amparar. Eu sou filha única e a minha mãe, então, ele pensava assim, bom, elas não podem ficar mal, né? Então, ele trabalhava, ele só parava quando uma limitação não permitia mais aquele movimento. E foi assim, até que foi para a cadeira de roda e tudo mais, e em 2012 ele foi. E naquele contexto de descobrir o que era a esclerose lateral amiotrófica, graças às orientações, às palestras da equipe multiprofissional que as ONGs oferecem, foi que eu fui descobrindo os aspectos jurídicos que até então eu não tinha trabalhado com essa parte. E fui aprendendo e fazendo questão de transmitir para as pessoas, porque é difícil e a sensação de impotência é muito grande nesse momento. E a gente fala de uma equipe multidisciplinar, então o custo disso é alto. E há a necessidade desse tratamento multidisciplinar até para a sobrevida. Você falou, quando deram 1 ano e meio de vida, primeiro, médico não é Deus, né? Eu já acho errado o médico, eu tive meu pai que teve câncer e o médico chegou para minha mãe e falou assim, olha, seu marido tem 6 meses de vida. Quando chegou no 6º mês, minha mãe esperava todos os dias a morte do meu pai. Isso, de certa forma, é negativo para a família e para o paciente também. Meu pai viveu 4 anos e meio. Então, vocês imaginam, durante 4 anos, todos os dias, a minha mãe esperando a morte do meu pai. Como no seu caso, depois de 1 ano e meio, com certeza, o seu subconsciente ou até o seu consciente começa a trabalhar com a espera. Na verdade, seu pai durou 9 anos, né? Muito mais do que se esperava dentro da expectativa que foi colocada. Isso é ruim, né, doutora Silvana? Vamos falar no aspecto emocional. É ruim, mas ao mesmo tempo a gente agradece. Porque aquele 1 ano e meio já passou, já passaram 3 e está ali, está vivo. Mas chega num determinado momento que você já começa a ver tanto sofrimento e a pessoa querendo... que nós somos egoístas demais, né? A gente quer de qualquer jeito. A própria pessoa ela já não quer mais ter aquele peso para a família, ela desestrutura a parte financeira, todo mundo empobrece muito com essa doença, porque os custos são muito altos, os cuidadores são muito altos, o estresse psicológico é muito forte. Então a própria pessoa já começa a dizer, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir. Então a própria família, com muito amor, com muita dedicação, é que alimenta as esperanças.
Érica, eu falei sobre a questão do tratamento multidisciplinar. Conta pra gente, o que faz o assistente social, né, no caso da esclerose lateral amiotrófica? Bom, acho que o primeiro passo é, né, como a doutora Silvana colocou, é sair do consultório médico e buscar informação. Por quê? Porque eu nunca ouvi falar nesse negócio. Eu saí do médico agora, com meu pai, minha mãe, um irmão, não sei, e ninguém nunca me falou sobre esse assunto. Eu nunca me deparei com ninguém que pudesse falar comigo sobre isso. Então, eu tenho que procurar um lugar que saiba disso. Então, o meu trabalho ele é realizado na Brela, né, na Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, e o trabalho primeiro nosso é fazer o acolhimento da pessoa. Então, assim, eles chegam extremamente angustiados, desinformados. Então, onde eu vou encontrar o que eu preciso? O que é isto? Como vai ser daqui para frente? Quanto tempo? Assim, e a gente tem o quê? Que desconstruir esta relação de tempo. Porque o tempo, ninguém tem poder sobre ele, só Deus. Só Deus, claro. E isto tem que ser trabalhado com a pessoa, porque eu sou alguém que não tenho uma doença, mas que eu posso levantar daqui agora, cair, bater com a minha cabeça e nunca mais abrir meus olhos. É assim, né? Então, não tem como você predizer tempo. Existem estudos, né, que falam de 1 ano e meio a 3 anos, existem algumas formas que o paciente pode viver até 10 anos, mas na nossa experiência, nós temos pessoas que vivem há 20 anos com a doença. Eu sempre digo o seguinte, milagres existem sim. Existem. Né? Não adianta você querer Muitas colocar coisas tempo para a vida. O Stephen Hawking está há 50 anos com a doença. 50 Nós temos pacientes anos. com 18 anos com a doença. Não existe tempo para a doença, existe uma doença, uma trajetória que nós vamos caminhando juntos. Não é fácil, ninguém diz que é fácil. É mentira, a Silvana está aí para dizer, né? Não é fácil, nos emociona todos os dias, mas tempo não, é atemporal. Então, não, é essa parte mesmo do acolhimento. A partir do momento que a família se acalma, né, você tem que criar um vínculo de confiança com essas pessoas e poder, então, dali para frente, oferecer caminhos. Quais são os caminhos que eles vão precisar trilhar dali para frente? Por exemplo, qual é o primeiro caminho? Procurar uma equipe especializada. Porque, por exemplo, nós não indicamos especificamente uma equipe. Enquanto serviço social, nós fazemos um rastreamento, um mapeamento, né, dos recursos de atendimento existentes no Brasil, para poder passar para as pessoas. Então, esse mapa está ali na Brela, né, e aí nós vamos consultando. Então, nós atendemos o Brasil inteiro. E aí, se alguém me ligar de Belém do Pará, eu tenho que saber qual é o médico mais próximo, qual é a equipe mais próxima para atender esse paciente, para indicar para ele lá. Certo. Se for no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. E onde ele vai encontrar o exame que ele precisa fazer? Como é que ele vai ter acesso ao medicamento que ele necessita tomar? O único medicamento que existe. Que é distribuído pelo SUS. Que é distribuído né, pelo Érica? SUS. Mas quem sabe disso, se eu não contar? Então, exatamente. As pessoas saem desesperadas, eu preciso comprar esse medicamento. Não, não precisa. Doutora Silvana, quais foram as suas principais dúvidas no primeiro momento? Descobriu-se a doença. Meu pai tem esclerose lateral amiotrófica. E agora? Eu queria confirmar. E esse diagnóstico demorou muito, porque ela do meu pai, ela era atípica. Os diagnósticos não fechavam, então nós passamos por vários médicos e o diagnóstico não fechava. E ele tomou uma imunogama globulina que retardou a doença. Até o momento que ele desistiu de tomar. Porque ele não queria que se prorrogasse mais. Esse medicamento, ele desacelera. Então, meu pai tomou no hospital onde ele tinha o convênio. É uma medicação muito cara. Hoje deve estar em média, assim, 150 a 200 mil reais por mês, mais ou menos. Quanto? De 150 a 200 mil reais por mês, mais ou menos, essa medicação. Nossa. Pelo peso que ele tinha, porque é por peso. Entendi. Toma durante 8 horas na veia por uma infusão. De quanto em quanto tempo? É 1 semana todo mês.
Uma semana todo mês, ou seja, a medicação é dada durante 7 dias, uma vez por mês. É. Porque o caso, a ela do meu pai, ela era um tipo que ele era atacado por imunidade. Era autoimune, mas essa doença ela desenvolveu como ela mimetiza a ela. Entendi. Por isso que se prorrogou tanto. Agora você tocou num ponto principal que a gente vai abordar no próximo bloco, que é a questão do atendimento, né? Ele tinha convênio, como é que foi isso? Como é que foi necessitar de um medicamento que tem um custo de 150 a 200 mil reais? Como é que foi a briga aí da doutora Silvana com esse direito do seu Mário? A gente volta já já. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre a esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ela, abordando outros aspectos, a questão legal, os direitos do paciente, a necessidade de atendimento de uma equipe multidisciplinar. E eu deixei aqui uma pergunta para a doutora Silvana, que nos contou no bloco anterior que o pai foi sujeito a um tratamento que tinha um custeio mensal de 150 a 200 mil reais. Como é que foi brigar para ele ter direito a esse tratamento? Ele tinha convênio? Quais foram as dificuldades para ele ter acesso a esse tratamento que deu, claro, mais anos de vida ao seu Mário? O meu pai era militar. Como militar, ele tinha o convênio da Cruz Azul Saúde, mas que não ia bancar realmente essa medicação. Mas ele tinha um médico muito bom, Dr. Armando Ferreira Neto, que por sinal já faleceu também. E esse Dr. Armando, ele indicou, ele prescreveu essa medicação e se assegurou de que essa medicação faria bem para o meu pai. E o convênio não dava essa medicação. Então eu consegui pegar essa medicação no SUS, com um trabalho muito grande, porque tinha que ser transportada com isopor, sem virar, sem agitar, porque é uma medicação feita à base de sangue, entregar na farmácia do hospital e o hospital, sim, arcava com a infusão da medicação. Mas essa briga, graças a Deus, não precisou ser jurídica. Eu acho que uma mãe ou uma filha, quando precisa fazer alguma coisa pelo seu ente, vira onça. Mas, e eu virei onça e consegui muitas coisas sem precisar entrar na justiça. Mas, doutora Silvana, não questionando, mas você é uma privilegiada. Sim. Ou seja, você tinha informação, exatamente, você tinha a formação, você tinha uma realidade diferente, seu pai era militar, mas a gente sabe, como eu disse no começo do programa, que a doença não escolhe classe social. Com certeza, muita gente que tem a esclerose lateral amiotrófica não tem nem o diagnóstico ainda, né? Então, nessa situação, por exemplo, se acontece com alguém, nesse caso, de ter a prescrição do medicamento, do SUS não garantir esse medicamento, que direito esse paciente tem? Como é que eu posso proceder para ter esse direito garantido? Para conseguir. Exatamente. Vai até o SUS com a prescrição médica. O SUS vai ter que negar ou conceder, de alguma forma. Ele pode negar de forma silente. Essa negativa dele silente, o paciente faz uma carta, solicita, protocola. Se eles não quiserem protocolar, leva 2 testemunhas, visualizam que está se negando, ou manda pelo correio, ou manda pelo fax, de alguma forma, e tem a negativa. Com a negativa, procura o Poder Judiciário e entra com uma obrigação de fazer. Agora, quanto tempo isso demora? E demora. O paciente pode melhorar? Exatamente. Pode piorar nesse período, na verdade? Pode não conseguir o objeto. Por isso que tem as liminares. E diante desse medo que eu tinha da demora e da urgência, então eu me predispus, eu ia no SUS, eu brigava com todo mundo. Quando não tinha medicação, olha, Deus me ajudava, eu fazia cara de brava, eu não sei o que acontecia, mas eu conseguia. Eu conseguia e levava para o Cruz Azul, e quando tinha confusão lá também, eu ia no diretor clínico, eu ia no diretor administrativo, eu já ia como Silvana, filha do seu Mário Moreira Alves. E tudo eu conseguia lá. Isso é muito comum, né, Élica? Ou seja, essa dificuldade de acesso não só a medicamentos, mas também a esse tipo de tratamento. A Abrela tem
uma equipe multidisciplinar, mas ela consegue atender a demanda? Então é assim, na verdade a Abrela, ela tem, a equipe, ela é parceira, não tem o atendimento. Entendi. Mas pode direcionar para o atendimento. Nós direcionamos. Mas assim, a pessoa tem que ter sempre a prescrição. Então, o que a gente tem que ter claro? Que a lei diz que a saúde é dever do Estado e um direito de todos. Exatamente. E é fiado nisto que nós temos que ter a prescrição por escrito. Aí vai no Ministério Público, vai na Defensoria, vai procurar um advogado e vai correr atrás do prejuízo. Por quê? Se é bom para ajudar na doença, ele tem que ter acesso. Se é um direito de cidadão, ele tem que ter acesso. Ele paga os impostos dele, claro, até no cafezinho que ele toma. Eu pago meus impostos. Então, eu tenho que ter direito de, quando eu precisar de saúde, o Estado me fornecer. Seja lá o que for. Se o médico disse que aquilo vai me ajudar, eu tenho que ter acesso. Vou ter acesso, nem que seja via judicial. Por exemplo, Riluzol é a única droga existente até o momento para a doença especificamente, que é comprovado cientificamente a eficácia. Qual o preço desse medicamento hoje? Hoje, em torno de 1.200. Na época que saiu, era um pouco mais, era 2.000 e pouco. Então, mas quem um custo tinha direito alto. É extremamente alto. Claro. Então, nós estamos falando de medicamento, de BiPAP, que é o ventilador mecânico. Então, coisas que custam, o BiPAP custa $8.000. Como é que isso foi conseguido? Hoje, em São Paulo, se consegue diretamente no Instituto do Sono, via Secretaria de Saúde. Riluzol, via Secretaria de Saúde. Porém, alguns estados ainda não sabem disso. Então, por exemplo, onde tem poucos pacientes, estados mais distantes de São Paulo. Então, ainda precisa entrar via judicial para que o paciente consiga o Riluzol, que é um medicamento que já é legislado por portaria federal desde 2002. Essa demora, Simone, essa demora entre conseguir o tratamento, conseguir o medicamento, isso agrava o estado do paciente? São Paulo respira, Minas Gerais respira, Goiânia respira, alguns estados respiram, mas a grande maioria dos estados do Brasil não cumprem a portaria federal, que é a portaria da ventilação mecânica não invasiva. É a primeira portaria de 2001, que é a 1531, e de 2008 é a 2.370, é uma portaria que garante o direito à ventilação mecânica não invasiva a qualquer doente neuromuscular, não só de esclerose lateral amiotrófica. É portaria federal, não é cumprida. Então, tem estados que fornecem outro equipamento, que é o CPAP. Quer dizer, o próprio estado não dá o exemplo, né? Não garante a vida do paciente. Então, assim, se a principal causa de complicação é respiratória, eu não tenho o acesso imediato a este aparelho. Se eu puder alocá-lo fora de São Paulo, eu vou ter acesso imediato. Se eu tiver que esperar o mandato judicial, isso pode levar de 7 a 30 dias, depende de como a coisa for toda conduzida. E agrava a situação do paciente ou pode levá-lo a óbito? Esse aparelho que é fornecido pela portaria, que é distribuído em São Paulo, BiPAP, ele tem um limite pressórico. Ele vai até um teto máximo de pressão. Quando se atinge esse teto, eu preciso de um equipamento mais potente, que seria um ventilador volumétrico. Não tem esse fornecimento pelo Estado. Então, eu preciso contar com o home care, o paciente que tem convênio. Muitas vezes eu solicito para o home care, esclareço que é um risco iminente de morte. O home care fornece, outras não. E os que não têm convênio, a gente precisa entrar com uma ação judicial. Há também resistência de convênios? A gente sabe que a gente vive uma outra realidade hoje com convênio médico. Antigamente, o convênio atendia, né? Nós pagávamos. Hoje não, você tem demora para realização de exames, você tem demora para autorização de cirurgias, etc, etc. Há essa resistência também com relação aos convênios? Nós temos dois problemas. Este aparelho de ventilação, quando eu preciso trocar por um modelo mais sofisticado, que tem um custo mais alto, e o aparelho de tosse, que é um aparelho que promove a tosse para esses pacientes não serem aspirados com uma sonda de forma invasiva. Enfim, existem benefícios em expectativa de vida sobre isso. Como são equipamentos caros, existe resistência, existe briga judicial.
E um outro fato muito grave é uma briga eterna com os convênios. O paciente depende de um ventilador 24 horas. Ele não fica sem o ventilador. Ele tem um ventilador em casa. Ele teria que ter 2, porque os aparelhos quebram. Os aparelhos quebram. Então, você imagina a insegurança de você estar ligado a uma máquina, mesmo que por máscara, de forma não invasiva, muitos pela traqueostomia, Sim. na residência, em regime home care, ou a família cuidando, não importa, com um único aparelho. Então, a briga agora, a minha briga é pelo segundo aparelho. Entendi. Quando você tem a quebra de um aparelho, a empresa que fornece tem até 4 horas para entregar esse aparelho. Quem não respira não fica 4 horas sem respirar. É óbvio. Algumas pessoas falam, existe um recurso manual que é o AMBU. Só que o nervoso, o desespero, a agonia porque o aparelho quebrou, muitas vezes a pessoa não consegue. Algumas conseguem, outras não. A doutora Silvana encarou algumas brigas aí com convênios. Como é que está sendo isso e que resultados tem se obtido? Graças a Deus, os resultados estão sendo bem favoráveis dos últimos anos para cá, os últimos 2, 3 anos. Mas lá no começo era muito difícil. Lá no começo se negavam muito, dependia de agravo, de apelação, de chegar para o juiz e falar, explicar, colocar fotos no processo. Por desconhecimento da gravidade da doença, doutora Silvana? Eu acredito que sim, e também os convênios contestavam, não era fácil. Acho que a comercialização, né, da saúde que que você... Eu tenho uma liminar aqui, até muito bonita, que a juíza disse uma coisa assim, Pode ler. que eu uso em todos os lugares. Ela disse, a saúde, como bem intrinsecamente relevante à vida e à dignidade humana, é condição de direito fundamental do indivíduo, não podendo ela ser caracterizada como simples mercadoria, nem confundida com outras atividades econômicas. E ela deu para que o convênio desse o home care para essa senhora que precisava. Porque, na verdade, a gente está falando de uma doença que tem certas peculiaridades, né? No seu caso, como é que foi adaptar a sua casa à realidade do seu Mário à época? Como é que foi isso? A adaptação ela foi sendo feita de acordo com as limitações dele. Então, a cadeira de roda, era o Star Trek que sobe a escada com a cadeira de roda, porque as casas, elas sobrado. Casas mais antigas. A cama hospitalar na sala, porque já a escada para o quarto é curva, a adaptação de um banheiro embaixo, os cuidadores, o garfo, né, ele começava a usar o garfo, enquanto ele tinha esse movimento aqui, colocava-se uma luva e enfiava a colher, entortava, e ele conseguia, até que ele perdeu esse movimento. Então, as limitações, elas são gradativas. No caso do meu pai, porque ele teve essa medicação que desacelerou, porque a ela dele era atípica. Então, adaptar a casa é desprendimento, é amor, é querer acolher melhor aquela pessoa, é dar dignidade de vida. Você conviveu com outros parentes? Sim. Os O parentes... que eles traziam de dúvidas nessa questão da doença? Que troca vocês faziam? Ou fazem ainda, já que você atua na área? Fazemos. Os parentes vinham para visitar e saíam sorrindo, porque o meu pai não deixava ninguém triste perto dele. Então, as pessoas, quando queriam chorar, saíam de perto, para não chorar na frente dele, e ele superava, os médicos, ele superava todo mundo. Porque ele se sentia muito feliz em ser visitado, ele queria agradar as pessoas. Essa convivência positiva, Érica, o que vocês notam nessa troca entre pacientes e parentes? Tem as duas coisas, né? Tem a família, que é afetiva, que acolhe, que ajuda, e isso é muito positivo. Por quê? Porque você tem vários cuidadores e não um só. E você tem uma outra família, que é a família que só tem um cuidador. Por quê? As pessoas vão, tomam um cafezinho e rua. E aquele único fica cuidando. O que Ninguém você quer vê... a responsabilidade para si, né? Não é só isso também. Você tem, por exemplo, a pessoa tem que abrir mão de toda a sua vida. Do trabalho, então uma questão social muito aparente, que a gente vê muito no dia a dia é isto. Alguém que deixa de trabalhar, que para de ganhar dinheiro e que vai cuidar. E ele cuida 24 horas.
Então, porque ele é dependente 24 horas, ele é dependente, né? em algum momento ele fica dependente 24 horas, e essa pessoa que está cuidando precisa da ajuda de familiares, que pode acontecer ou não. Não é dizer, é sempre a família ajuda, não. Às vezes a família, até pelo sofrimento que é aquilo, tá de cara com aquilo no dia a dia, a família às vezes não tem condição emocional de enfrentar. Então, a importância do trabalho psicológico, do trabalho da equipe, para dar reforço para essa família, passar pelo enfrentamento das situações que a doença traz. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da Simone no próximo bloco, para a gente entender até o que é essa fisioterapia respiratória. Quais são os movimentos, os exercícios e a periodicidade, ou seja, a necessidade do paciente fazer esse tipo de tratamento todos os dias, toda semana, todos os meses. Mas ela vai falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre a esclerose lateral amiotrófica. Eu deixei aqui uma pergunta para a Simone. Claro, por curiosidade, o que é, né, essa fisioterapia respiratória e a importância dela para os pacientes com a esclerose lateral amiotrófica? Conta um pouquinho do seu trabalho. A fisioterapia respiratória, ela mantém o paciente de esclerose lateral amiotrófica respirando. Então, é de vital importância. Eu avalio os pacientes a cada 3 meses, acompanhando a evolução da doença. No momento exato, introduzo exercícios de expansão pulmonar para manter os pulmões abertos. Eles têm indicação de fisioterapia respiratória diariamente. Feita pelo profissional? Não. Isso encarece o tratamento. Então, o que eu faço? Oriento a família, oriento o cuidador a fazer os exercícios diariamente. Perfeito. Né? E, de acordo com a possibilidade e com a necessidade, o fisioterapeuta se faz presente 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, à medida que dá. Alguns resultados já te surpreenderam? Ou seja, pacientes que você olha assim e fala assim, esse vai ser, né, uma coisa mais difícil, ou vai ter certa dificuldade. Porque o profissional que convive com determinados tipos de doença pode até prever o tempo de vida desse paciente, que eu não tenho o direito de falar, mas ele pode até olhar para o paciente e falar assim, olha, que pena, né? Eu queria tanto. Resultados te surpreendem? Sim, muito, muito. Nós falávamos há pouco do quanto a parceria com a família, a parceria com o cuidador, com os que amam, acaba afetando no produto final do meu trabalho. Pacientes que com grande dificuldade respiratória, mas bem acolhidos, bem cuidados, com a família bem orientada, acabam surpreendendo sim. Tenho pacientes com 18 anos de doença, 15 anos de doença. É muito importante lembrar que a evolução natural da doença, ela é totalmente alterada pelo tratamento. Claro. De todo o grupo. A Kyoko, que foi a paciente que veio aqui há 3 anos, ela está com a doença estagnada. Ou seja, ela está igual há 3 anos. Isso para um paciente com esclerose lateral amiotrófica é uma vitória. Outro dia eu ouvi uma paciente, nós mostramos uma rede de televisão, uma paciente com 18 anos de doença, e que é muito feliz, muito bem cuidada pelo marido, que vai a todas as consultas de fisioterapia respiratória, faz todos os exercícios e tem uma sobrevida diferente em função de tudo isso. E aí uma outra paciente, numa rede social, disse assim, do jeito que vocês estão colocando essa alegria, essa esperança, qualquer coisa assim, não estão mostrando quão devastadora é essa doença. Dessa forma, parece que é até bom ter ela. Nossa, que absurdo, né? Mas não é isso. É como foi a campanha do balde de gelo. Não Tanta é gente isso. questionando, por quê? Se foi uma forma de chamar a atenção. Eu acho que não resta mais dúvidas para ninguém, do quanto a doença é devastadora, do quanto ela é cruel, do quanto ela é sofrida. Não restam dúvidas. Mas também a gente precisa mostrar, precisa falar que com o tratamento, que com a fisioterapia, que com a nutrição, com o médico, com o assistente social, com o psicólogo, com todo o conjunto,
você tem uma vida com qualidade. Não é possível aterrorizar as pessoas. A doença por si só é aterrorizante. Claro. Então, eu acho importante que quando a gente fala de esperança, de aumento de qualidade, expectativa de vida, em nenhum momento a gente está menosprezando o sofrimento, a dor, que não dá para imaginar a dor de cada um com esse diagnóstico. Quem critica isso, eu acho que nunca conviveu com a doença. Não sabe Ou o peso. com as vitórias que você pode ter. Né, Silvana? Em alguns momentos, teu pai te surpreendeu? Nossa, meu pai me surpreendeu muito, principalmente pela dignidade que ele tinha, a dignidade que ele transparecia. Então, a dignidade, todo mundo vai morrer, mas a dignidade é morrer menos pior possível, Claro. com tudo o que tem para ser oferecido para aquela pessoa, na medicina, no poder judiciário, nos tratamentos, na fisioterapia, com tudo. Se você consegue usar tudo o que você tem à sua disposição, você tem dignidade. A partir do momento que é negado o que você tem garantido, principalmente pela Constituição, a dignidade é falha. Vocês conversavam sobre a doença ou vocês evitavam esse Nós assunto? conversávamos, eu e meu pai, o tempo todo sobre a doença e sobre a morte. A gente conversava muito sobre a morte. Porque a morte, ela espanta. Mas você tem que encarar, você tem que saber o que você vai fazer depois. Eu tinha que saber, Claro. e eu tinha que deixar ele tranquilo e vice-versa. Então, nossa ligação era tão grande que um olhava para o outro já sabia o que o outro estava pensando. Quando ele desistiu de continuar tomando a medicação, foi quando ele perdeu os últimos movimentos. Por que ele desistiu? Porque estava muito pesado ficar preso num corpo onde você não pode fazer nada. Nem engolir, se coçar. Porque a mente funciona, né? Eu fico imaginando o seguinte, Perfeitamente. a cabeça é normal, ou seja, pensa, tem vontade de fazer. Eu imagino você tentando levantar o braço, né? A gente pensa em levantar o braço, a gente consegue. Isso. E uma pessoa pensar e não conseguir. Não consigo. Isso deve ser muito difícil. É. E foi isso que Foi. acabou deixando o seu pai Chegou um no momento limite. que eu comprei, o tempo todo eu dava esperança, vamos, estamos aqui, vamos, todo mundo. Mas chegou um momento que ele não quis mais. E eu tive que respeitar a dignidade dele. Ele falou, eu não quero ser traqueostomizado. Porque a partir daquele momento, ele não mais poderia sair da cama. Então, até o último dia de vida dele, ele tomava sol, ele ia na rua, passeava, ele ficava na sala, no sofá, na cadeira do papai, ele almoçava na cozinha com a gente. Quer dizer, ele tinha a PEG, mas eu fazia questão de tirar a comida que era servida na mesa, preparar numa peneirinha e pôr na boca dele. E ele era tão inteligente que aquilo que ele sabia que ele podia engolir e da forma como ele podia se movimentar para engolir, ele fazia. Quando ele via que não dava, ele olhava e pedia para tirar, mas ele sabia o que a gente estava comendo. E a partir do momento que ele precisou ser traqueostomizado, ele disse, eu não quero mais. Aí ele desmaiou. Naquele momento eu liguei para ela, que ele foi socorrido. Eu liguei para ela, que ele teve 3 paradas cardíacas, voltou, mas parou. E aí eu agradeci a Deus, porque ele viveu até o último momento de vida dele falando e fazendo o que para ele era digno. Quer dizer, esse tempo é um direito do paciente, né, Élica? Às vezes, porque é aquilo que a gente falava, né? Nós somos filhas, né? Eu também sou filha única. Então a gente quer o nosso ente querido o mais tempo possível do nosso lado, mesmo que ele não possa comer, que ele não possa andar, porque nós somos seres egoístas por natureza. Então, quando a gente aprender que isso é um direito do paciente, para nós também vai ser mais fácil aceitar a morte, né? Eu fiz uma matéria sobre cuidados paliativos que eu fiquei apaixonada e comecei a encarar a morte de uma forma totalmente diferente, que é a morte com qualidade de vida. Por quê? Tem que falar de esclerose lateral amiotrófica abordando os aspectos negativos. Não, tem que se falar de esclerose lateral amiotrófica dizendo que a pessoa pode terminar os dias dela com dignidade, Exatamente. como foi o caso do seu Mário. Tem duas coisas nesse aspecto que você está colocando, que hoje de manhã, a Abrela, nós temos uma parceria com uma equipe de medicina paliativa da Unifesp. Então, quando o paciente não consegue mais ir ao ambulatório, onde ele se cuida, porque, na verdade, quem está cadastrado na Abrela, para nós não importa onde ele se trata, se é no HC, se é na Santa Casa, se é no Santa Marcelina,
enfim, se é no Hospital São Paulo. Ele, a partir do momento que ele nos pede ajuda, ele tem o apoio dos projetos da associação. Um deles é essa parceria com a medicina paliativa, que é composta por uma médica, por um enfermeiro, psicólogo e um espiritualista. Eles são voluntários. E a Abrela, nós, Serviço Social da Abrela, compomos essa equipe para ir ao encontro do nosso paciente. Existe, então, este trabalho, que é, nós fomos hoje de manhã, por exemplo, numa visita domiciliar, para orientar uma filha que está cuidando 24 horas da mãe, sem ajuda da família, porque houve aí algum conflito. Então, o nosso trabalho de ir até lá, orientar a filha para melhores cuidados com a mãe, para que neste momento ela tenha um menor sofrimento, tanto o paciente como a cuidadora. E também, lógico que aos poucos nós vamos estudar se existe caminhos para que esta família volte a ajudar ou não. A paciente adorou ser visitada, se sentiu cuidada, a filha também, porque o cuidador também precisa de cuidado. Claro. Então, ela estava extremamente angustiada, a gente saiu de lá, ela estava super agradecida. E a postura do paciente de querer ou não continuar é um direito dele hoje, mesmo que ele vá até um hospital. Porque já existe hoje uma lei que protege os profissionais. Até pouco tempo atrás, se um paciente em insuficiência respiratória procurasse um pronto-socorro, ele tinha que ser traqueostomizado pela lei. Sim. Se o médico não fizesse, hoje era omissão de socorro. Ele pode escolher ser ou não ser. Hoje ele pode escolher e o médico pode não fazer. Então é um direito de escolha, sim, do paciente. Agora, Simone, o preparo emocional do profissional. Como a doença hoje não traz uma correta expectativa de vida, você tem que também estar preparada para perder um paciente, que você acaba se envolvendo emocionalmente, vira amigo, né, a família, esse envolvimento. Como é que você se prepara para isso? Não me preparo. Não me preparo. Todo atendimento tem a sua emoção. As decisões são tomadas em conjunto. Essa decisão da traqueostomia é uma decisão muito séria. Pela prática médica, somente 42% dos pacientes e os de início bulbar deveriam ser traqueostomizados. Ocorre um excesso de traqueostomias. Muitas vezes a revelia do paciente, porque não tinha mesmo lei antes para isso, né? O que acaba prolongando por muito tempo essa situação. E muitas vezes, como o pai da Silvana, não quero nada invasivo, isso tem que ser respeitado. Nenhum de nós está preparado para nada. Claro. Muitas vezes é combinado no início do processo, olha, não quero traqueostomia, não quero nada que prolongue esta situação, né? E quando chega nessa hora, todo mundo tenta, vamos mudar de ideia, mas ficamos todos juntos. Então, ninguém está preparado, é sempre uma emoção do começo ao recomeço, sempre. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um minutinho para cada uma das minhas convidadas para as considerações finais. Eu quero fazer uma pergunta antes para a doutora Silvana, rapidinha. Os doentes com esclerose lateral amiotrófica têm os mesmos direitos de pacientes com deficiência? Ou seja, questão de isenção de imposto de renda, compra de carro, têm os mesmos direitos? Já são enquadrados nessa realidade? Sim, na condição de deficiente físico, sim. Eles têm os mesmos direitos e têm que brigar por seus direitos sempre. Tem que ser inconformistas, eles têm que brigar extrajudicialmente, judicialmente. Se a liminar demora de sair, fica na porta do juiz, vai no cartório, se faz presente, chega no balcão do cartório, encara os profissionais e fica até conseguir. Não desista. Vai nos hospitais, procura quem são os diretores, assistentes sociais, protocola e reclamações, guardem essas negativas e lute, porque é só com luta que a gente consegue. Élica, suas considerações finais. Serviço Social da Abrela, sempre à disposição de quem precisar. Mostra a cartilha, está com a cartilhinha na mão desde o começo do programa. Nós temos um material informativo que nós fornecemos para qualquer pessoa que necessitar. Então, esse material, ele fala sobre a doença e o tratamento. Nós ficamos à disposição. Qualquer pessoa que queira nos procurar, profissionais de saúde, familiares, pacientes, nós temos um telefone, é o 11 5579 2668, e também o nosso site, que é o www.abrela.org.br.
Quero agradecer também a Simone e seu recado final. Eu agradeço a quem começou e quem deu vida ao desafio do balde de gelo, e a toda a imprensa e todo mundo que deu espaço pela primeira vez na história da humanidade, a gente poder falar de esclerose lateral, ter apoio e não se sentir tão excluído. Então, a minha gratidão é profunda e eu espero que, a partir daí, as coisas se modifiquem, que as pesquisas ganhem um campo novo, que as nossas esperanças reacendam com fôlego novo, com verba nova, e também com muitos profissionais informados hoje sobre a doença, diminuindo as chances de erro médico, principalmente na parte respiratória, quando os nossos pacientes vão para os prontos-socorros e para os serviços de emergência, onde antes ninguém conhecia e hoje todo mundo já sabe do que a gente está falando. Doutora, muito obrigada. Obrigada, doutora Silvana, seu recado final. Acho que eu tenho até que fazer essa pergunta, qual foi a principal lição que deixou o seu Mário nessa questão da esclerose lateral amiotrófica? A principal lição é que temos que estar preparados para a morte e amar do começo ao fim. E principalmente depois da morte, porque ele ensinou muito, ele teve o seu tempo de vida. E é por isso que eu estou aqui, com essas pessoas maravilhosas. E muito amor. Que é essencial, né? Eu quero agradecer a Élica, Obrigada. Simone, doutora Silvana. Eu que agradeço. Ao seu Mário, que com certeza está abençoando a ação de todos esses profissionais. Eu dedico esse programa a ele e a todos os pacientes que têm a esclerose lateral amiotrófica, que lutam diariamente por mais um dia de vida. O Saúde e Vida vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.